Ok, recording again. Segunda vez que eu faço vídeo, que a primeira deu tudo errado. Vamos lá. Voltando às dicas, eu ainda sou meio fora de forma, mas vai dar certo. What? Fala pessoal, que é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês. Ah, mas... Sim. Estou de volta com as dicas de inglês. Dica de inglês. Mas você falou que em 2018 todos os seus vídeos seriam em inglês. Eu quero vídeos somente em inglês. Sim, seu Arigó, falei, mas agora estou desfalando porque é o seguinte. Eu comecei a fazer os vídeos em inglês, algumas pessoas adoravam. Isso aí, Mário, vídeo em inglês, bolado. Mas muita gente reclamava. Como eu vou aprender inglês se o vídeo é em inglês? Eu não sei inglês. Como eu vou vídeo em inglês? Não dá pra aprender inglês porque o vídeo é em inglês, eu não sei inglês. Mesmo os vídeos tendo legenda e tudo mais. Então eu fiquei pensando, o que eu faço? Faço em inglês, português, faço um, faço outro. O que eu faço? Decidi, vou fazer os dois. Uau! Nós teremos a partir de hoje vídeos em português, as dicas de inglês e vídeos também em inglês. E aí, quem gosta do português vê o português, quem gosta do inglês vê o inglês, quem gosta dos dois vê os dois, quem não gosta de nenhum... O que eu posso fazer? Dica de inglês. No vídeo de hoje, a jossa dos pronomes em inglês. Os pronomes, os pronouns. Aqueles malditos I, they, him, them, her, it, whatever. Pronouns. Se você tem prova dos pronomes amanhã, não entende essa jossa dos pronomes, eu não quero falar palavrão. Que jossa é essa? Embora às vezes eu falo palavrão. Que jossa é essa dos pronomes? Pronomes. Preste atenção, a primeira coisa que você tem que fazer para aprender os pronomes é entender que existem duas categorias, não, isso aqui é 4. 2 tipos de pronomes diferentes. Porém, se você for assim num livro de gramática ou nos ensinamentos mais tradicionais, eles vão dizer para você que as categorias dos 2 tipos de pronomes são os seguintes. Primeiro temos os subject pronouns, que são os pronomes que funcionam como sujeito da oração, da frase, sei lá. Depois temos os object pronouns, que são os pronomes objetos, eles sofrem a ação. Então temos subject pronouns, object pronouns. O problema com esta categorização muito aí de subject, object, isso aí funciona quando você é um fanático da gramática, você adora gramática, sabe assim, que você tá na sala de aula, você lembra da quinta série? Você odiava gramática, mas sempre tinha aquele maldito nerd que sentava lá na frente, nada contra os nerds, eu sou super nerd também, Super Mario, né? Sempre tinha aquele maldito que sentava lá na frente, que adorava gramática, defendia gramática. Não, a gramática é importante, como você vai falar, escrever, viver, ser uma pessoa sem saber. Se você é o cara da gramática, tudo bem, nada contra a gramática, mas é o seguinte, no mundo real, 0,0001% das pessoas gostam de gramática. Então, se você se enquadra na estatística, tudo bem, você pode usar a ideia do subject pronouns, object pronouns, você pode usar essa categorização, mas aqui no mundo real, para mim, para você aí, para as pessoas que não se incluem na estatística do 0,00, e é cientificamente comprovado, eu tenho uma nomenclatura aí melhor, um jeito mais fácil de você entender os pronomes em inglês, que é o seguinte. Primeiro de tudo, a gente tem os pronomes toscos. What? Isso aí, pronomes toscos. Na linguagem da gramática, eles são os subject pronouns. Mas na linguagem do Mário Vergara, e a sua também, se você quiser, você escolhe o que você quer. Da gramática, que é o subject pronouns, ou linguagem do Mário Vergara, são os pronomes toscos. Por que eles são toscos? Porque é muito tosco de aprender eles. Eu vou ensinar pra vocês aqui em 30 segundos esses pronomes, e em 30 segundos você vai aprender. Essa jossa é tão tosco que se você não aprender, sorry, você também é tosco. Então, pronomes toscos são o seguinte. I, you, he, she, bota aqui na tela. It, we, they. Acabou. But I, you, he, she, it, we, they. Esses são os pronomes toscos, tá aqui o significado deles. Eles significam eu, você, ele, ela. Aí tem o it, que é ele e ela pra coisas, que em inglês é meio louco. Então, assim, tem o ele, que é pra falar de uma pessoa, um homem de carne e osso, é ele. Tem o ela, uma mulher de carne e osso. E aí, tudo que for ele ou ela, mas não for um homem, não for uma mulher, é um gato. Tem um gato ali, tem 2 gatos aqui. É um gato, é uma janela, é uma câmera. Sabe o que a gente fala? Ele, o meu gato, ele, a minha câmera. Sei lá, quando você vai falar ele ou ela e você não está se referindo a um homem ou uma pessoa, você usa it, coisa do inglês. E aí depois a gente tem we, que é nós, e o they, que é eles, e acabou. Estes são os pronomes toscos. Uau! E como você vê, é super tosco. Se você não conseguir aprender isso aqui, sorry, não tem o que eu fazer, porque isso é muito tosco. Então não seja tosco, aprenda essa tosquice super rápido. Agora, além dos toscos, a gente tem o outro tipo de pronome. E é aí que a coisa complica um pouquinho. Na gramática, o que é chamado de object
pronouns, a gente tem o que eu gosto de chamar, a linguagem Mário Vergara, dos pronomes engraçadinhos. Engraçadinhos. Pronome engraçadinhos. São engraçadinhos. Por quê? Por que é engraçadinho? São o seu pronome engraçadinho. Object pronoun. Object pronoun. Pronome engraçadinho. Por quê? Eu fiquei até vermelho de dar risada de mim mesmo. Por que eu chamo eles de pronomes engraçadinhos? Porque eles são engraçadinhos, eles gostam de ser diferentes, sabe? Você tem os seus amigos, sempre tem um que é o engraçadinho, eu sou diferente, eu sou engraçadinho. Exatamente isso. Pronomes engraçadinhos, eles gostam de ser diferentes. Por exemplo, preste atenção, você vai falar a seguinte frase em português. Depois a gente vai falar em português e depois passar pro inglês pra você entender por que o pronome é chamado de engraçadinho. Você vai falar assim, ó, eu convidei ela. Você vai falar essa frase. Ah, Mário, eu convidei ela, isso é errado. Segundo as regras gramáticas normativa de 1900, deveria ser eu a convidei. Eu sei, seu Arigó, que deveria ser eu a convidei, mas a gente não tá falando de norma culta, a gente tá falando da linguagem do dia a dia, como a gente fala as coisas. Eu a convidei para a festa. Não, ninguém fala assim, a gente fala eu convidei ela. Então a gente vai usar esse exemplo que a gente tá falando da linguagem normal do dia a dia. Eu convidei ela. Aí o sujeito pensa, beleza, vou falar isso em inglês. Aí ele vai lá, eu, I, pronome tosco ou subject pronoun. Pronome tosco. Eu convidei, invited. Então, I invited, ela. Aí o cara vai lá, ela é she. I invited she. I invited she. Não existe, tá errado. Por quê? Você vai usar o pronome tosco, eu convidei, e aí você não pode falar I invited she. A pessoa que foi convidada, ela é o objeto, a ação está ocorrendo sobre ela, em relação a ela. Então esse pronome não vai ser pronome tosco, ele vai ser engraçadinho, ele vai ser engraçadinho. Então em vez de usar she, você vai usar her. E aí você vai falar I invited her. E esse her quer dizer o quê? Ela. Por isso que ele é engraçadinho, porque não dá pra falar eu convidei ela, I invited she. Não, tá errado. Você tem que falar I invited her. Tá entendendo? Por isso que ele é engraçadinho, porque ele muda. Ele sofreu a ação. Objective pronoun. Então ele é engraçadinho porque ele muda, né? Você não pode falar I invited she, você tem que falar I invited her. E aí, para cada pronome tosco, nós teremos um pronome engraçadinho correspondente. E aí vai ficar da seguinte maneira. Pro pronome I, o pronome engraçadinho é me. Pro pronome you, o engraçadinho é you. Não muda. Então you é a mesma coisa, facinho. Para o pronome he, ele, o engraçadinho é him, ok? Him. Fecha a boca, não é him, não him. Se você fechar a boca, ó, him, pronúncia sai perfeita. Him. Para o pronome tosco she, ela, o engraçadinho é her, ok? Her. Para o it, que é o ele ou ela para coisas, que não é um homem ou uma mulher, o engraçadinho é it. Então não muda nada, é igual you, it. Para nós, we, o pronome engraçadinho é us, com S, som de S no final. Us. Não é o e um s. Us. E para eles ou elas, que é they, o pronome tosco, ele, é o mesmo pronome para eles e elas, não é separado tipo he, she. Só tem um só que é they, significa eles ou elas, esse é o tosco. O engraçadinho é them. Fecha a boca de novo. Them. Não fala them, não é N, é M, fecha a boca. Them. Esse é o engraçadinho de they. Mesmo com todas essas explicações que eu te dei aqui, explicando a diferença de toscos e engraçadinhos e fazendo a tabela muito maluca, mesmo com tudo isso, sabe o que vai acontecer? Se você parar o vídeo agora, entendi, Mário, entendi, agora eu vou lá, já sei, tem os toscos, tem os engraçadinhos, e uso engraçadinho por causa disso, mesmo que você entendeu tudo, se você sair desse vídeo agora, fechar o vídeo agora, for lá fazer sua prova de inglês sobre os pronomes, ou for lá falar inglês com alguém e usar os pronomes engraçadinhos e toscos, você vai falar tudo errado, você vai reprovar na prova. Por quê? As regras são só tipo uma curiosidade, um embasamento teórico. Para você realmente entender essa parada e usar corretamente esta parada, você precisa praticar. Mas Mário, como eu vou praticar? O que eu devo fazer? Aqui na descrição deste vídeo eu vou providenciar um link para você. Com este link você vai poder baixar um PDF e um arquivo de áudio para você praticar esta J. Só que assim, ó, só baixa se você vai praticar. Você vai baixar, vai botar numa pasta lá do seu computador e nunca mais ver, nem baixa. Baixa e pratique. Sai do vídeo agora e já vai praticar. E a maneira que você vai praticar é o seguinte. Neste arquivo, você vai baixar o PDF e o áudio gravado por um falante nativo, vão ter várias frases e essas frases elas vão usar os pronomes toscos
e os engraçadinhos. E todo o seu trabalho é andar pela casa feito um maluco falando com as paredes, não importa que as pessoas da sua casa achem que você é maluco, tá? Aí você fala, ó, tô treinando aqui os pronomes engraçadinhos. O que é? Você vai escutar os áudios, vai andar pela casa e você vai repetir. Então os áudios, eu vou pegar um exemplo aqui. Pera aí que eu tenho que olhar o PDF, porque eu não imprimi o PDF, porque a minha impressora quebrou. Ok, o exemplo é o seguinte, você vai ver lá várias frases do tipo isso aqui. I saw you. O que é essa frase aqui? I saw you, eu vi você. Nessa frase você tem um pronome tosco e um engraçadinho. O tosco é o I, saw é viu, o verbo ver no passado. You é o pronome engraçadinho. Lembra que o pronome engraçadinho you não muda, ele continua you é sempre you. Então, I saw you é uma frase em inglês simples, eu vi você, onde você tem os dois pronomes. Depois você vai ter a seguinte frase, I saw him. Eu vi ele. I saw him. Você tem o pronome tosco I, o verbo ver no passado, saw, e você tem ele. Só que esse ele tem que ser o engraçadinho, porque ele é o objeto, sofreu a ação. Não foi ele que viu, ele foi visto. Então, por mim, tá entendendo? I saw him. Mais uma frase que você aprendeu que usa os dois pronomes. Depois você vai ter I saw her. Bota aqui na tela. Eu vi ela. Depois você vai ter I saw it. Eu vi algo. Esse it é algo. Você está falando de algo. É o ele ou ela para alguma coisa. Não dá para saber pela frase aqui do que você está falando exatamente. Mas quando você viu algo que não é um homem, não é uma mulher, você vai usar o it. Lembra que o it é igual ao you. O pronome tosco é igual ao engraçadinho. Então, I saw it. Eu vi algo. E depois você tem I saw them. Eu vi eles. Esse é só uma parte. No PDF vão ter vários exercícios similares a esse, usando outros pronomes toscos, começando com he, começando com she, começando com they, para você treinar. Isso aqui é o exemplo do que você vai fazer. E aí o que você vai fazer é muito simples. Você vai pegar lá o arquivo em PDF, você vai estudar essas frases, tem as traduções, as frases bem simples. Eu vi ela, eu vi ele, eu vi alguma coisa, eu vi eles, eu vi você. Vai pegar essas frases, você vai ter a tradução no arquivo lá, você aprende rapidinho. Você vai pegar o áudio, vai escutar várias vezes para se acostumar com a maneira com que eles falam essas frases, a velocidade da fala, a pronúncia e tudo mais. Vai escutar várias vezes até você estar entendendo muito bem essas frases. E aí depois que você estiver entendendo muito bem, você vai usar a técnica, como eu falei, de andar sozinho, feito um maluco, pela sua casa. E aí você vai fazer mais ou menos assim. I saw you. I saw her. I saw them. I saw him. I saw it. I saw it. Hey man, I saw you yesterday. Yeah, I saw them. Oh yeah, I saw you. Yeah, I saw you. I saw them. I saw them. I saw it. I saw it. E é isso que você vai fazer. Você vai andar pela casa repetindo as frases. Então assim, é um processo. Você aprendeu as regras aqui no vídeo, mas aí você esquece as regras. As regras é só tipo uma curiosidade. Esquece as regras, estuda todas. São várias frases. Quantas frases? Deixa eu ver. 1, 2, 4, 7... Ó, deve ter assim, tava contando os blocos de frases. Deve ter mais ou menos umas 50 frases. Deve ter mais ou menos umas 50 frases usando os pronomes. E aí você vai estudar todas elas, escutar elas várias e várias vezes. Quando você escutar várias vezes, você vai acostumar. Aí você vai acostumar que você fala I saw her e que você não fala I saw she. Você vai escutar tanto isso, quando alguém chegar e largar pra você um I saw she ou I invited she, você vai, ué, tá meio esquisito isso aí. Por quê? Porque você tá acostumado a ouvir a coisa certa. Só que você não vai só ouvir. Além de ouvir, depois você entender bem, você sai pela casa e repete infinito essa parada, repete, até ficar automático no seu cérebro. E aí quando esses padrões, esses jeitos de falar, ficar automático no seu cérebro, você vai passar na prova dos pronomes, você vai falar essa jossa da maneira certa nas suas conversas e o melhor de tudo, você não vai nem pensar na regra, porque quando você pensa na regra, acaba quando eu travo na hora de falar inglês, sim, porque você fica pensando subject, pronoun, object. Não! Vai ser automático, como se fosse português. Olha que coisa maravilhosa. E este então foi o vídeo de hoje. Lembra que vai ter o link aqui na descrição para você baixar o arquivo. Pratique. Se você curtiu o vídeo, dê um like, assine o canal e a gente se vê no próximo vídeo.